Capítulo 15. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Ao contrário de um calabouço, o calabouço instantâneo tinha um temporizador de respawn para seus inimigos. Os monstros do primeiro nível reapareciam enquanto ele cuidava dos monstros do segundo nível. Então os monstros do segundo nível reapareciam enquanto ele voltava para os monstros do primeiro nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Jinwoo foi para frente e para trás entre o primeiro e o segundo nível até que seu nível parou de subir. Não sei quando terei uma chance com Massa de novo. Depois de um certo ponto, ele foi capaz de prever de onde os monstros atacariam. Um macaco de cima, ele facilmente se esquivou das garras do macaco que estava caindo sobre ele e apunhalou seu peito com sua espada. Gatos da esquerda e da direita. Ele cortou o pescoço das panteras negras que se lançaram sobre ele pelos lados. Você derrotou a briga com garras de navalha. Você derrotou a sombra negra Razan? Você derrotou a sombra negra Razan? E com isso, todos os mobs no segundo nível foram derrotados. Já fazia algum tempo que seu nível parou em 15. Parecia que esse era o limite de seu crescimento no primeiro e no segundo níveis. Estado. Estatísticas força, 45 constituição, 24 agilidade, 24 inteligência, 24 sentido, 24 pontos de estatística disponíveis, 0. Depois de subir de nível várias vezes, suas estatísticas aumentaram de acordo. A agilidade estava quase em 25, depois de chegar a mais de 20 em agilidade, ele foi capaz de discernir completamente a diferença entre força e agilidade. Em vez de aumentar a velocidade física, o aumento da agilidade fez sua visão acelerar, fazendo parecer que os inimigos estavam diminuindo a velocidade. Como um vídeo em câmera lenta. Mesmo quando o macaco caiu e as panteras saltaram sobre ele, ele viu tudo em câmera lenta. Foi como se o próprio tempo tivesse desacelerado. O efeito tornou mais fácil se esquivar dos ataques do inimigo e, ao mesmo tempo, acertar seus ataques. Certamente o fez se sentir mais ágil. A velocidade é relativa. Conforme a estatística de agilidade fica mais alta, a diferença entre ele e seu oponente faria seus próprios movimentos parecerem mais rápidos para o inimigo. Parece que há uma grande sinergia entre as estatísticas de força e agilidade. E esse foi o pensamento final de Jinwoo sobre a estatística de agilidade. Então é isso. Ele virou a cabeça. O que fazer sobre isso? Ele estava olhando para a escada que descia para o terceiro nível. Mesmo que o caminho para o terceiro nível estivesse aberto, havia uma razão para ele passar seu tempo entre o primeiro e o segundo nível. Sinto um friozinho lá embaixo. À medida que sua estatística sensorial aumentava, a sensação de perigo que sentia do terceiro nível se tornava mais forte. Mesmo sem olhar, Jinwoo tinha certeza de que havia algo forte ali. Ele se lembrou da mensagem de entrada do calabouço. Você não pode sair do calabouço. Por favor, derrote o chefe ou use uma pedra de retorno. A existência de um chefe. Em preparação para enfrentá-lo, Jinwoo tinha ido e voltado entre o primeiro e o segundo níveis inúmeras vezes. Mesmo depois de tal preparação, ele sentiu um mal-estar ao parar diante da entrada do terceiro nível. Ele deu um tapa nas bochechas. Eu entrei em uma masmorra. Não posso sair sem dar uma olhada no chefe, certo? Uma pequena quantidade de ansiedade era boa para manter o nível máximo de prontidão. Sua ansiedade atual era a quantidade certa. Segurando sua espada em suas mãos, Jinwoo desceu lentamente as escadas. Estou louco ou essas escadas parecem mais longas do que o normal? Ele engoliu em seco. Embora a iluminação fosse muito mais fraca do que no primeiro e no segundo nível, ele não teve problemas para ver os arredores. É por causa da estatística de sentido? Sua visão havia melhorado. Enquanto descia com cautela, ele se deparou com as plataformas onde os trens parariam ao lado. Mas ao lado das plataformas, em vez dos trilhos pelos quais os trens viajariam, havia um gigante Map.ss de água negra. O que é isso? Era como um rio ou lago. Para dar uma olhada mais de perto, Jinwoo deu um passo à frente. De repente, algo grande, como um tronco gigante, disparou das águas. Slide. É rápido. A coisa que o atingiu em um piscar de olhos não era um tronco, mas uma cobra gigante. Oi. Jinwoo por reflexo bateu na cabeça da cobra. Clang. Seus olhos se arregalaram. O que? Embora ele tenha sido capaz de desviar a direção da cobra que estava vindo em sua direção, ele agora olhava para a espada quebrada em sua mão. Ele rapidamente se virou. Como se surpresa com o ataque de Jinwoo,
A cobra se enrolou à distância, olhando para ele com um olhar penetrante. Governante do pântano, casaca com presas envenenadas azul. Seu nome em letras laranja flutuava claramente acima de sua cabeça. Ao lado dos monstros comuns que tinham um nome branco até agora, a velocidade e durabilidade dessa coisa eram incomparavelmente maiores. Ainda assim, pensar que uma espada forçada de poder mágico iria quebrar assim. Jinwoo engoliu em seco e analisou Casaca. As escamas azuis em seu corpo brilharam. Essas escamas semelhantes a armaduras cobriam Casaca da cabeça à cauda. As escamas que não podiam ser perfuradas por uma espada. Os punhos de Jinwoo provavelmente também não funcionariam. Enquanto ele considerava a futilidade de sua situação, Casaca, tendo determinado que Jinwoo era uma presa, avançou em direção a ele com uma velocidade explosiva. Slide. Jinwoo estreitou os olhos. Lá vem. Enquanto ele se concentrava com cada grama de seu foco, a forma antes borrada de Casaca começou a ficar mais clara em seus olhos. Esse era o poder da estatística de agilidade. Quando Casaca abriu bem as mandíbulas e avançou para ele, Jinwoo rapidamente torceu o corpo para se esquivar do ataque. Ao mesmo tempo, ele se posicionou atrás da cabeça da cobra, agarrou com os dois braços e apertou. Rachadura. A estatística de força de Jinwoo estava perto de 50. O poder terrível estava sendo aplicado às artérias da cobra. Incapaz de escapar de suas garras, a cobra se debateu e lutou contra a dor. Diante da resistência do monstro, Jinwoo cerrou os dentes e aumentou seu aperto. Bater. Bater. Mesmo quando ele foi jogado no chão e nas paredes pelos movimentos da cobra, Jinwoo se segurou e não o soltou. Se eu não fizesse todo aquele nivelamento antes de vir aqui? Não havia fim para o ensinamento de Jinwoo. E se ele não tivesse nivelado seu limite de antemão? E se ele não tivesse concentrado todos os seus pontos na força? Isso pode ter prejudicado significativamente sua habilidade de derrubar Casaca. Este lugar teria sido seu túmulo. Seu julgamento sobre esperar antes de descer ao terceiro andar foi sábio. Rachadura. Com um som nauseante, o crânio de Casaca foi esmagado. Você derrotou o governante do pântano, Casaca com presas envenenadas azul. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Como esperado de um boss mob. Derrotar Casaca concedeu-lhe 2 níveis. Jinwoo ergueu os punhos. Os níveis que pareciam parar em 15 dispararam para 17. Ele começou o dia no nível 1, ele havia subido de nível como um louco desde então. Contudo, não havia ninguém que caçasse um boss mob apenas por pontos de experiência. Quando se trata de derrubar um chefe, o principal são os itens. Ao olhar para o corpo esparramado da cobra, Jinwoo viu 2 fontes de luz saindo de seu corpo. Eu acho que os chefes derrubam mais de um item. Com o rosto encantado, ele estendeu a mão em direção à luz. Anel. Você encontrou Casacas Poisoned Fang? Deseja adquirir? Você encontrou a glândula de veneno de Casaca. Deseja adquirir? Adquira tudo. Enquanto ele falava, uma adaga feita de ossos e uma bolsa contendo alguma substância apareceram em sua mão estendida. Presas envenenadas de Casaca. Raridade, C-tipo, adaga poder de ataque mais 25 inflige paralisia e sangramento no ataque. Paralisia, o alvo tem chance de ficar imobilizado. Sangramento, o alvo perderá 1% da saúde por segundo. Uma adaga feita da presa envenenada de Casaca, ainda pingando com seu veneno. Você pode manter este item em seu inventário. Você pode vender este item na loja. Jinwoo acenou com a cabeça enquanto lia a descrição do item. Não é osso, mas uma adaga feita da presa daquela coisa. Suas estatísticas e efeitos são muito bons. Ele olhou para a bolsa a seguir. Glândula de veneno de Casaca. Raridade, A-tipo, Elixir Buff Casacas Armored Scales aplicado no consumo. Debuff Músculos enfraquecidos aplicado no consumo. Balanças blindadas de Casaca, redução de danos físicos mais 20% músculos enfraquecidos, força menos 35 uma bolsa contendo veneno refinado de Casaca. Beber deixará a pele permanentemente endurecida, mas o veneno também danificará permanentemente seus músculos. Queda rara de Casaca. Você pode manter este item em seu inventário. A expressão de Jinwoo oscilou entre alegria e tristeza. A presa envenenada de Casaca era uma boa arma para substituir a espada de aço quebrada. Além do fato de que o poder de ataque da adaga era mais do que o dobro da espada, ela ainda tinha efeitos especiais como paralisia e sangramento. Mas o veneno é um pouco
A princípio animado com um item de raridade, ele rapidamente percebeu que não era um item tão bom depois de ler sua descrição. Claro, reduzir todos os danos físicos em 20% era um efeito digno de um item classificado. Mas a pena de perder 35 pontos de força era demais. Especialmente quando ele considerou o fato de que ele havia focado todos os seus pontos na força até agora. Embora fosse uma espada de 2 gumes, ainda era um item que ele não queria jogar fora. Talvez algum dia, quando suas estatísticas fossem tão altas que uma redução de 35 pontos não faria mal nenhum, ele usaria este item. Por enquanto, no inventário você vai. Com uma expressão desapontada, ele guardou a adaga e o elixir em seu inventário. Se apenas uma adaga de classificação e um elixir de classificação C tivessem saído em vez disso. Ao contemplar a ideia, ele recebeu uma mensagem. Como o chefe foi derrotado, a masmorra retornará ao seu interior normal. Seus arredores ficaram turvos. Jinwoo ficou ligeiramente tonto quando o mundo voltou para ele. Olhando ao redor, ele estava parado no meio de uma estação normal de metrô. As luzes estavam acesas e as águas que enchiam os rastros haviam desaparecido. Mas onde estão todos? Além da falta de humanos, também não havia trens. Imaginando se já havia passado do horário de funcionamento dos trens, Jinwoo verificou a hora. O relógio marcava 10 da noite. Ele entrou no calabouço instantâneo um pouco depois do almoço e passou quase 9 horas nele. Muito tempo gasto. Se seus níveis de aumento não fossem acompanhados por uma recuperação de status, ele provavelmente teria desmaiado há algum tempo. Ainda assim, é muito cedo para os trens pararem de circular. Depois de esperar um pouco para ver se os trens chegariam, Jinwoo decidiu deixar a estação. Caminhando pelo segundo e primeiro nível, ele ainda não viu ninguém por perto. Enquanto ele subia o último lance de escadas, alguém gritou para ele, Senhor. Uma voz humana era um som bastante acolhedor para Jinwoo. Ele ergueu a cabeça. Era um soldado militar segurando uma arma. Se identifique. O que você estava fazendo aí embaixo? Você não ouviu os anúncios. Vendo a expressão séria do homem, a de Jinwoo endureceu. Aconteceu alguma coisa? O que você quer dizer se algo aconteceu? Você não sabe? Os olhos do soldado que se aproximava de repente caíram sobre a espada quebrada que Jinwoo estava segurando. Jinwoo descobriu que, sendo quebrada, a espada não podia ser colocada no inventário. Não querendo jogá-lo fora, Jinwoo o segurou nas mãos enquanto caminhava. Vendo a espada, os olhos do soldado mudaram. Ele olhou cuidadosamente para cima e para baixo em Jinwoo, notando os traços de batalha em suas roupas esfarrapadas. O soldado que manteve uma atitude dura de repente tornou-se amigável. Você é um ternin por acaso?